Hoje eu vou ler aqui o Evangelho do dia, como tenho feito, João capítulo 6. Gente, eu sempre esqueço meus óculos. O Joca providenciou uns óculos aqui extras e eu esqueci lá na minha sala. Lira, me empreste seus óculos, por favor. Mas eu já descobri que tem sempre alguém que tem um grau igual ao meu. Esse aqui. Opa. Nossa, vou fazer de 4 olhos. Obrigado. Perfeito. Como dizem por aí, perdeu o Playboy. Eu queria ler com vocês o texto. O texto de hoje é João 6, de 60 até o 69. Mas eu vou ler apenas o verso 68, que é o coração dessa nossa fala aqui. Aliás, eu vou ler o 69 também. Nessa Bíblia que está aí perto de você, a página 1515. Se for para mim, por favor, agora eu não posso atender. Atendo depois. Para quem está em casa, estou com o celular e eu fiz essa brincadeira. Diz assim o texto. Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo, de fato, e acreditamos que és o Santo de Deus. Para quem iríamos, se só tu tens as palavras verdadeiras, palavras de vida eterna? Ontem eu tive uma alegria, um prazer existencial muito diferente. Ontem fomos lá, eu, Elaine, Tiago, Priscila, visitar o Lira e a Andréia. O Lira tem uma loja de motos. Ele disse: eu vou arrumar umas motos aqui para a gente dar uma volta. Eu nunca tinha pego a estrada. Não me chamem de irresponsáveis, por favor. Eu tenho carteira de moto. Já dei umas voltinhas, mas a gente foi dar um passeio mais longo. E a gente andou de moto lá, fomos a Secretário, fomos a Itaipava, almoçamos em Secretário, tomamos um café em Itaipava e passeamos. No final da noite fomos coroados, chegando lá na loja, uma serração assim maravilhosa. E ali, eu e Elaine completamos a nossa aventura. Tiago e Priscila ficaram lá para o vinho à noite. Fiquei cheio de inveja, mas tomei o meu vinho em casa. Estou contando isso para dizer o seguinte: a gente fez um passeio maravilhoso, a gente riu, se divertiu, a gente fez o que a vida deu para a gente naquela hora. E sabe de uma coisa? Alguém poderia dizer assim: mas onde está Deus? Vocês cantaram algum hino? Fizeram alguma oração? Deus estava lá. Em cada aceleradinha que meu coração batia assim, Deus estava lá nas nossas conversas, no nosso abraço, no gozo, no prazer da gente estar vivendo junto aquele momento. Muito obrigado, Lira e Andréia, vocês. Pô. Deus estava lá quando a gente sentou para comer aquela feijoada maravilhosa, com um torresmo. Gente, acho que eu nunca comi um torresmo tão gostoso. Mas tem que fazer isso com moderação. Cadê os cardiologistas aí de plantão? Nossos médicos. Deus estava lá com a gente quando a gente pagou a conta. Quando o garçom veio servir a gente, e eu vi como o garçom foi tratado com tanto amor, com tanta dignidade, com tanto carinho. Depois a gente foi tomar um café, pediu o rapaz para tirar uma foto.
A gente se despediu abraçando a turma. Lira e André já conheciam todo mundo, mas a gente estava lá com quem estava vivendo aquele momento com a gente. Por que eu estou contando essa história e o que isso tem a ver com esse texto? Diz Emil Brunner, um teólogo muito conhecido no meio, não vou falar assim porque talvez você não conheça, você se sinta assim, mas eu não conheço. Muito conhecido no meio teológico, da academia, dos seminários. E ele escreveu um opúsculo, um livrinho de 80 páginas, que se lê em 2 horas. Os equívocos sobre a igreja. E ele diz o seguinte, e eu sou desses que leem um livro de 500 páginas, só lembro de uma frase, não lembro o nome do autor, nem o nome do livro. Mas eu fico com uma frase, mas esse eu lembro do nome do livro e do nome do autor. Ele diz o seguinte, Jesus não criou uma religião. Jesus nem pensou em cristianismo. Jesus só fundou naturalmente um movimento que foi e ele desejou e deseja que continue sendo um organismo vivo. Sabe qual a diferença de religião? Deixe-me até dar uma outra conotação. Quando a gente fala de religião, tecnicamente, religião é uma coisa boa, não é ruim. Na sua essência, religião é religar, essa religação do homem com Deus. O verbo religare, do latim. A religiosidade é uma coisa ruim. A institucionalização da religião é uma coisa muito ruim. E, aliás, Jesus condenou isso no seu ministério o tempo inteiro. Jesus não fundou uma religiosidade. Ele nem fundou o cristianismo. Há quem defenda que o cristianismo matou o evangelho por causa da institucionalização da fé. E é o que a gente vê por aí. Jesus queria que os seus discípulos e as suas discípulas fizessem isso que a gente está fazendo. Se reunissem para, no seu abraço, celebrarem a presença e a vida que pulsa no coração da comunidade, dizendo, aqui existe uma comunidade que celebra porque vive o amor de um Pai bondoso, amoroso, como a gente acabou de cantar. Jesus queria e deseja e quer que a gente fique livre da institucionalização, dessa coisa pesada, que vive cheia de regras. Você só se chega a Deus se você der o seu dízimo e sua oferta. Você só se chega a Deus se você vier no templo todo domingo. Não é para você não vir mais aqui não, tá? Jesus apresenta para os seus discípulos da sua época, do seu ministério terreno, e para nós, uma religião, um movimento, um organismo vivo. Estamos juntos para viver o quê? Um estilo de vida. Nos meus 60 anos de vida, 30 e poucos já como à frente de grupos religiosos, como pastor ou como líder, o que eu vejo é que Jesus não quer outra coisa, não deseja outra coisa de nós. A grande utopia de Jesus, utopia não é uma coisa que não exista não, tá? É um lugar desejado. O grande desejo de Jesus para nós é que a gente chegue nesse lugar, de termos um estilo de vida que Ele quis trazer aqui para os seus discípulos. Que estilo de vida é esse? É que está aqui. Nesse capítulo 6, e a gente já vem batendo nele há algum tempo, depois de chegar em casa, o nosso prazer de casa vai ser ler o capítulo 6 de João. Jesus se apresenta ali, se compadece de uma multidão que vai lá para ouvi-lo, e é uma multidão que está cansada, está sobrecarregada, está com o peso da escravidão do Império Romano, de impostos que não se podem pagar, de uma confusão política, teológica. Qualquer semelhança
não é mera coincidência. E Jesus olha para o povo e diz assim: eles estão como ovelhas sem pastor, estão desacreditados da vida, sem esperança. Vêm os fatos, as notícias, e talvez estejam se perguntando: quem é que pode salvar a gente? A gente está na mão de quem? Quem olha para nós? E Jesus olha e diz assim: eles estão como ovelhas sem pastor. E se apresenta como pastor. E o símbolo máximo desse cuidado é que aquela multidão de 5.000 homens, porque só os homens eram contados naquela época, mas segundo os especialistas, mais de 20.000 pessoas estavam ali seguindo Jesus. Ele multiplica 2 pães, 5 peixes, 5 pães, 2 peixes. Multiplica poucos pãezinhos e poucos peixes e dá de comer para mais de 20.000 pessoas. Símbolo máximo desse olhar atencioso, desse olhar de quem pode e vai fazer alguma coisa para que o outro e a outra se sintam valorizados, importantes no reino de Deus, ou no reinado de Deus. Jesus faz esse milagre, multiplica pães e peixes, uma multidão segue. Diz o texto que Jesus então depois atravessa, vai para uma outra região, vai de barco. No meio de uma tempestade, os discípulos estão achando que o mar vai naufragar, o barco vai naufragar e tal. E Jesus aparece. E diz o texto que quando Jesus aparece, o que ele faz? Eu bati muito nisso aqui, né? Semana retrasada. Ele diz o quê? Não tenham medo, não se preocupem, sou eu. 7 vezes no Evangelho de João tem essa expressão, sou eu sou. Se identificando e marcando, o livro de João é muito simbólico. E os milagres são sinais que apontam para a divindade de Jesus. E quando ele diz sou eu, ele está se referindo àquela voz que Moisés ouviu lá, quando perguntou, quem é você? E Deus se mostra para ele dizendo assim, eu sou. Não tem como me definir. Eu sou eu. E Jesus se mostra ali como presente, a presença do próprio Deus, dizendo assim, Deus está aqui com vocês. Deus não abandonou vocês. Deus está presente. Se as instituições estão falidas, se a gente não tem líderes nos quais a gente pode confiar, gente, não estou falando aqui de partido político, pelo amor de Deus. A gente já está muito dividido no nosso país por causa disso. Não se sinta ofendida se você é de direita ou de esquerda. Não estou falando de ninguém especificamente, apesar de eu ter as minhas opiniões. Mas se a crise nos visita e a gente parece que fica sem voz, Jesus está dizendo, não. Eu estou aqui. Sou eu, não tenho medo. E o texto diz que quando ele fala isso para os seus discípulos, no meio da tempestade, o que acontece? Ele entra no barco, o mar se acalma. E diz o texto, eles chegam do outro lado, onde eles tinham que chegar. Exatamente no destino onde eles tinham que chegar. E logo em seguida, Jesus aporta no lugar. E vai para lá. A multidão persegue Jesus e os discípulos e vai atrás. E mais uma vez vão procurar Jesus. E se encontram com Jesus. Eu fiz uma pausa porque parece que o texto aqui muda de figura. Dessa vez, Jesus, que havia se compadecido do povo lá, parece que olha meio assim, com um olhar diferente. Ele diz assim, vocês estão me procurando não por aquilo que de fato eu quero dar para vocês. Vocês estão me procurando porque vocês querem comer. Vocês querem satisfazer aquilo que é passageiro. Eu vou dar de comida para vocês. Eu dou, já provei isso. O relato da multiplicação dos pães acontece 2 vezes aqui. Mas Jesus, eu tenho uma coisa muito maior para dar para vocês. Meus favores são garantidos. Não se preocupem com isso. Não fiquem atrás de mim só por aquilo que eu posso dar para vocês
de imediato, satisfazer a fome, atender uma oração, atender um pedido. Isso tudo vai acontecer, mas me procurem, porque de fato pode mudar a vida de vocês. Jesus diz assim: vocês procuram pão? Eu sou o pão da vida. Vocês estão com sede? Meu sangue é verdadeira bebida. Dizer isso naquele tempo era um ultraje, principalmente para os religiosos. Mas aqui, diferentemente do que a gente vê normalmente nos textos dos evangelhos, Jesus não está falando só para os religiosos, está falando para quem está querendo segui-lo, para mim e para você. Não me busquem apenas pelos meus favores. Eu não sou um milagreiro, apesar de fazer milagres. Mas meus milagres aqui não são para serem buscados por si mesmos, porque eles têm poder em si mesmos. Os meus milagres apontam para uma realidade muito maior, para um milagre muito maior. Apontam para aquilo que eu quero fazer com o coração de vocês. Gente, é muito difícil a gente entender isso, principalmente quando a gente tem algumas necessidades e a gente não tem a quem recorrer e a gente diz assim: Deus, só me resta, como se fosse assim, né? Uma coisa pouca. Só me resta o teu milagre. Jesus está dizendo: vocês acham que é duro o meu discurso? E o texto diz que a multidão então começa a abandonar. Os discípulos abandonam a Jesus, porque não estavam interessados em ouvir a sua mensagem, aquilo que ele estava propondo como o verdadeiro elixir da vida. Eles queriam os milagres, mas não queriam seguir Jesus. Jesus então olha para os 12 e diz assim: vocês também querem me deixar? A multidão, imaginem, 20 mil pessoas indo embora. Ficaram os 12 e aqueles mais próximos ali. E Pedro, então, quando vê essa situação, diz assim: Jesus, não. Nós não vamos embora, não. Nós já sabemos quem você é. Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Para quem iremos, se só tu, Jesus, tens as palavras verdadeiras, palavras de vida eterna? Como disse no início, Jesus não estava chamando seguidores religiosos. Jesus estava chamando amigos, para terem com ele a experiência da paternidade amorosa do Pai. E Jesus nos chamou para isso, a mim e a você, para que a gente descobrisse que os milagres de Jesus, os favores dele, os favores de Deus como Pai, a gente já os tem e os terá. Muitas vezes não como a gente quer, como o Tiago pregou na semana passada aqui. Talvez a nossa resposta a uma oração não seja sim, seja não. Mas como o apóstolo Paulo diz, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jesus está dizendo aqui: vocês querem me seguir? Venham comigo. Façam como eu faço. Encontrem os ritmos livres da graça e aprendam a viver com liberdade e leveza. Essa é uma das bem-aventuranças de Jesus. Jesus nos deu um estilo de vida a ser almejado, que pode fazer toda a diferença na minha vida, na sua vida. E quando Jesus diz assim, quando Pedro diz assim: só tu tens palavras verdadeiras de vida eterna, eu fiquei pensando quando estava lendo esse texto: que palavras são essas? Que palavras você imagina que sejam? São as palavras, são os seus ditos, são os seus ensinamentos. E para resumir, porque a gente ficaria aqui até amanhã conversando sobre isso, o reino de Deus, que é apresentado por Jesus, que sintetiza toda a sua palavra, e eu tenho batido nessas palavrinhas aqui, se caracteriza por algumas palavras:
Eu vou dizê-las, no Natal a gente vai celebrar 4 delas. Paz, alegria, justiça, esperança e amor. Você pode repetir comigo? Paz, alegria, justiça, esperança e amor. Vou começar agora, gente. Você tem mais 40 minutos para me ouvir. Paz. Significado da paz no reino. A paz no reino de Deus vai para além da simples ausência de algum conflito. Ela se refere a algo maior. Se refere a um estado de harmonia, de bem-estar, de plenitude com Deus, consigo mesmo e com os outros. Jesus é chamado do príncipe da paz, porque ele vive isso. E sabe de uma coisa? A palavra verdadeira, a palavra de vida eterna é essa. Ele quer ensinar para a gente que a gente pode ter essa paz, de uma harmonia que é estável, de um bem-estar que faz a gente descansar e ter menos ansiedade, da gente ter a certeza da plenitude do amor de um pai que olha para a gente apaixonadamente e diz: você é minha filha, eu não te largo por nada, você é meu filho, eu vou te amar o tempo inteiro, até o fim da sua existência. Essa paz que se funda e traz para a gente esse senso de leveza, liberdade, dizer: como é bom a gente estar em paz com a gente mesmo e a gente viver isso com o nosso próximo, dentro da nossa casa. Você já imaginou? Que coisa maravilhosa que Jesus... Vocês querem milagres? O que você quer? Curar a tua unha encravada? Ou você quer ter paz na sua relação com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira? O que você quer? Ter conta no banco e dinheiro sobrando? Ou você quer o olhar amoroso da pessoa que você mais ama? Gente, eu tenho um amigo, a gente jogou bola junto, é muito famoso ele. E ele tem uma doença imunossupressiva, alguma coisa assim, né? E ele ficou num estado no hospital que ele disse assim: Davi, ele é milionário. Esse cara, eu daria tudo o que eu tenho para ter um dia de saúde. Eu daria todos os meus milhões para ter um dia de saúde. Sabe para quê? Para brincar com meus filhos, para abraçar minha esposa, para viver um dia de paz com quem eu amo. O que você quer? Jesus oferece isso e as pessoas querem milagres. Que milagre maior no mundo que a gente vive como esse, ter isso. Alegria. Primeira palavrinha, paz. Segunda palavrinha, alegria. Significado no reino de Deus. Alegria no reino de Deus é uma alegria duradoura, profunda, que vem de conhecer e estar em relacionamento com Deus. Gente, não estou falando de religião. Há hoje, entre os especialistas em comportamento humano, quase que uma unanimidade, dizendo que a grande carência da humanidade é por espiritualidade, por uma conexão com algo que seja maior do que aquilo que se vê, daquilo que está por lá de fora. A nossa cultura coloca a nossa vida e o sentido da nossa vida muito do que está do lado de fora. A gente vê bens, sucesso que tem a ver com a construção de desejos. Isso rouba da nossa alma o que ela tem mais sede de ter, que é a nossa conexão com algo que é maior do que isso. O que dá sentido para a nossa vida não é o que a gente tem. Sabe por quê?
Você compra um iPhone 29, não sei nem qual que está agora, 15, 16, 17. Você compra um iPhone que vai sair ainda. Você tem esse negócio na tua mão. Maravilhoso. Tira foto que dá para ver o cisco da lua. Semana que vem, não tem mais a graça que tem hoje. Você compra um carro, ama seu carro, limpa seu carro, daqui a pouco ele está cheio de lama. Não tem mais o sentido que tem, porque o que está do lado de fora não nos completa. Isso nos completa. Isso tem significado. Esse riso, esse grito, essa coisa da vida. Olha só, uma criança cheia de saúde, gente, isso é um milagre. Alegria. Alegria que é essa marca distintiva de quem segue Jesus e entende que não tem nada maior do que ter paz com Deus e estar conectado a Ele. E sabe de uma coisa? É uma via aberta. A gente não precisa de rituais, de sacrifícios. Aliás, por favor, já vou dizer aqui uma coisa na nossa liturgia. Não existe altar no cristianismo. Deixa eu tirar essa palavra. Para os seguidores de Jesus não existe altar. Isso aqui não é altar. Altar é lugar de sacrifício. Era uma linguagem sacerdotal. Jesus se apresenta como o sacrifício definitivo. Depois de Jesus, a gente não precisa fazer sacrifício nenhum. O canal está aberto. Essa alegria vem dessa abertura, de saber que a gente está em paz com Deus. Então a nossa alma entende que em paz com Deus, a gente está em paz com tudo. Alegria. Terceira palavra. Não falei que vocês vão ficar aqui mais 40 minutos? Justiça. Significado no reino de Deus. É uma justiça baseada na retidão e no caráter santo de Deus. Não no meu, não no seu. É uma promoção da equidade, a defesa dos oprimidos, a prática da bondade e da misericórdia. Dignidade, respeito, busca desse lugar, de tratar todo mundo de forma igual. Tratar os diferentes de forma igual não significa deixar de compreender as suas diferenças. Eu tenho 2 filhos, eles são diferentes. E eu trato eles em dignidade e em amor da mesma maneira. Apesar de, com o meu amor, eu ter algumas aplicações para isso de forma diferente. Mas isso não significa que eu considero um mais do que o outro. No nosso passeio ontem, estava lá. Tratar a menina que nos atendeu para entregar um produto. Tratar o nosso empregado doméstico, a pessoa que faz a faxina na nossa casa. Tratar com dignidade sua esposa, seu marido. Tratar com igualdade quem quer que seja. A pessoa que está do outro lado da rua guardando os carros, esses meninos aqui que falam com a gente o tempo inteiro. A gente não é melhor do que ninguém porque a gente tem uma situação diferente. Isso é a justiça do reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês vêm atrás de milagres, de comida. Vivam isso. Que mundo maravilhoso seria esse, gente? Se a gente tivesse justiça dentro da nossa casa e fora dela. Estou correndo aqui. Quarta palavra. Primeira palavra? Segunda palavra? Terceira palavra? Quarta palavra. Esperança. Jesus estava dizendo, as minhas palavras são essas. As palavras de verdade e de vida. Esperança. É uma expectativa confiante na fidelidade de Deus e na realização das suas promessas. Opa! Deixe-me fazer
uma parada aqui muito importante. Lembra quando falei que Jesus não fundou uma religião, uma religiosidade, institucionalização é coisa lá do século IV, Constantino, imperador que disse que agora todo mundo vai ser cristão. E por imposição do imperador, o mundo ocidental passou a ser cristão. Não. Essa fidelidade de Deus e essa compreensão de que Ele realiza as suas promessas por nós, não é isso que a gente tem ouvido na religiosidade por aí. Há pessoas que dizem que tem que dizer para Deus, tem que determinar para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Porque se Ele é fiel, Ele tem que cumprir a sua parte. Como se estivesse assim, botando a faca no pescoço, dizendo, você não me prometeu. Gente, Deus é fiel. Sabe a quem? A Ele mesmo. Ele é fiel à sua própria condição. E isso é maravilhoso para nós. Porque sabe qual é a sua condição? De pai amoroso. Ele é fiel a ser o amor que Ele é. E o que Jesus estava dizendo é isso. Descansem, esperem sempre nesse Deus, que a nossa esperança não seja nas coisas que perecem, mas que seja nesse reino que é vivo, está dentro de vocês, porque Deus, com o seu amor, está habitando no coração de vocês. Tenham esperança sempre. No dito de Jesus, a esperança não é a última que morre. A esperança nunca morre. Jesus está dizendo, vocês terão sempre caminhos. Vocês terão sempre caminhos. Vocês terão sempre uma luz a brilhar no fundo do túnel. Não sei quantos de vocês já experimentaram isso na vida de vocês. Quando tudo parece que já era. Gente, pena que Elaine teve que sair. Elaine teve que sair, né? Minha esposa. Meu casamento é um milagre. Teve hora que eu disse assim, não tem como. Ela não me aguenta mais. Me muda, Deus. Ou não tem jeito. E aquilo que seria um milagre, porque a gente às vezes pede para mudar, mas a gente não quer muito não, né? Deus mudou o meu coração, a minha cabeça. Estou falando por mim. Mas eu sei que teve uma parcela dela, e sempre haverá uma parcela da gente nessa história. O que eu estou querendo dizer é que a nós, sabe esse nó que a gente faz? Tchum, que ninguém é capaz de desfazer. Mas Ele é. Não porque Ele é um milagreiro, porque Ele faz milagre mesmo, mas porque Ele nos ama e quer que o nosso coração abrigue sempre essa esperança de que Ele pode fazer. Ele é capaz de fazer. Nossa esperança. Eu gosto do Emil Brunner, não. Jürgen Moltmann é um teólogo chamado de teólogo da esperança. Ele escreveu a teologia da esperança. Ele diz assim, a nossa esperança não está no fato de que as coisas imprevisíveis que vão acontecer amanhã estão sob controle. Não, isso muitas vezes nos causa até ansiedade. A nossa esperança é que Deus já está lá na frente da gente, porque Ele tem todo o controle na sua mão. Esperança, certeza das promessas, sobretudo da promessa de que nós seríamos o seu povo para sempre. Nós seríamos a sua família para sempre. E por fim, a última palavrinha, adivinha qual é? Amor. Amor é essa coisa que... Eu sempre lembro das orações do Paulo, o Paulo que está aqui, da Patrícia, quando a gente falava assim, vamos levantar as nossas vozes em oração. O Paulo várias vezes, eu gravei isso, Paulo, presta atenção. Ele diz assim, obrigado, Deus, pelo teu amor incondicional. É a sua oração. Amor incondicional. Amor que não tem condições. Não estabelece
regras para que você mereça o amor dele. Não estabelece condições. Jesus está nos apresentando um pai amoroso, olha só, que carrega a gente no colo, como o Tiago carregou a Julinha. Que prazer tem essa criança de estar no teu colo, papai. Esse é o amor do nosso pai. Olha lá falando, é isso mesmo. Você já abraçou uma pessoa que você ama muito? Lógico. Já se sentiu amada? Já se sentiu amado? Parece que o mundo inteiro não cabe naquele abraço. Tem até uma música assim, né? Marcas do reinado de Deus na nossa vida. O que Jesus está apresentando para os seus discípulos é muito mais do que religiosidade. É muito mais do que favores, do que migalhas de pão que buscavam nele. O que Jesus está apresentando é vida, verdadeira vida. Vocês querem viver isso? Vocês querem viver a paz dentro de vocês e para fora de vocês? Me sigam. Vocês querem viver a minha alegria? Me sigam. Vocês querem viver a justiça nas suas relações? Me sigam. Vocês querem ter esperança e a luz sempre brilhando no final do túnel? Ou fora do túnel? Me sigam. Vocês querem viver uma vida cheia de amor? Me sigam. Seguir a Jesus é olhar para Ele e dizer assim: eu quero essas tuas palavras, eu quero esse estilo de vida. Aí sim, gente, não tem sacrifício que nos aproxima de Deus, né? Mas existe um quê de sacrifício da gente. Deixe mudar até essa palavra. Tira sacrifício com responsabilidade, para responsabilidade. Existe uma parte da nossa responsabilidade para viver isso. Eu preciso querer, preciso uma dose de vontade, preciso de uma dose de entrega, precisa de uma dose de busca, precisa de uma dose de abrir mão, de me despojar de mim mesmo, das minhas narrativas já petrificadas. Isso foi o que eu aprendi, é o que é verdade. Gente, quem já acha que sabe tudo é um pigmeu. Eu nunca mais escutei essa expressão, pigmeu. Pigmeu era uma tribo, né? Eram nativos pequenininhos. Não sei nem se eu posso falar isso hoje. Mas quem não se abre para continuar aprendendo, está minguando, vai desaparecer na existência. A gente precisa se abrir para o novo. O Evangelho é boa notícia, é boa nova. Sabe o que é uma boa nova? É uma coisa nova. Todo dia esse negócio tem que ser novidade para a gente. Sabe por quê? Porque a gente se apega ao que já foi, ao que já aprendi, ao que já me foi dito, ao que já me foi marcado como certeza e verdade da minha existência. Só existe uma coisa que é verdadeira. Uma coisa. Jesus disse lá: tudo passa, mas a minha palavra permanece para sempre. E deixa-me dizer aqui, palavra não é um livro. Palavra não é um livro. Palavra é uma pessoa. Esse livro, que é Bíblia, é o livro sagrado dos cristãos, que não é a palavra de Deus em si mesmo, mas esse livro é a palavra de Deus se a gente encontrar nele Jesus. Eu não posso ler uma linha desse livro do Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, se eu não tiver nos meus óculos uma lente que seja Jesus. Tudo passa, mas Jesus permanece para sempre.
Tudo passa, mas a palavra, o Logos que se encarnou, permanece para sempre. Jesus apresentou isso aos seus discípulos. Não venham atrás de mim pelos meus milagres somente. Façam as suas orações, peçam, a gente faz isso aqui no culto. Mas me busquem pela minha presença, por essa transformação que é capaz de vocês alcançarem milagres muito maiores na vida de vocês. E vivam a delícia da vida que meu Pai amoroso tem para dar para vocês. Vida verdadeira, vida eterna.